Oi, Maurício, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, finalmente, eu venho com o resumão de Portugal para vocês. Fiz um compiladão aqui do nosso roteiro, com os links dos Airbnbs, com as dicas, com os valores, enfim. Tudo que vocês sempre pedem no final da viagem, vocês sabem que eu gosto de fazer, né, esse resumão. Então, dessa vez eu resolvi fazer meio que em formato de roteiro, falando assim sobre os lugares que a gente foi, porque foi uma viagem, né, de 20 dias aí por Portugal. Passamos por várias cidades, várias regiões. Ainda não deu, né, não foi suficiente para conhecer tudo, mas conhecemos bastante coisa. E eu quero falar um pouco sobre essa viagem então hoje com vocês. Bora começar que tem muito assunto pra gente conversar. Para começo de conversa, a gente chegou, né? A gente fez um voo aí de Campinas, Lisboa. Então foi um voo direto. A gente saiu aqui do aeroporto de Campinas, que é o mais próximo pra gente, e chegamos lá em Lisboa logo cedinho. E aí a gente fez a parte da imigração, que foi super tranquilo, até uma questão que algumas pessoas perguntaram e tal, mas a gente teve zero problema. Foi bem tranquilo mesmo, assim, pra entrar. Tava tendo uma greve, aliás, que o povo de Portugal gosta de fazer uma greve. Então, foi um pouquinho demorado, assim, a passagem, né, tipo, pra entrar. O meu e da Nanda, porque o do Marcelo, ele vai pela União Europeia, com passaporte italiano, mas assim, foi super tranquilo, zero problema, não pediram nada assim específico, foi bem de boa mesmo. E aí, o que a gente resolveu fazer? Como a gente ia fazer várias cidades e Lisboa seria o nosso ponto de volta, né? Seria para onde a gente voltaria para o Brasil também. Então, na hora de fazer o roteiro, eu falei, então, né, eu sugeri, vamos subir para o norte, né, para o Porto, depois a gente vem descendo e finaliza em Lisboa, que daí a gente já vai embora. E foi exatamente o que a gente fez, então a gente chegou cedinho, e do aeroporto ali mesmo a gente já pegou um metrô, foi até a Estação Oriente, e de lá a gente pegou o comboio, né, o trem, pro Porto. Essa passagem de trem, gente, a gente comprou com um mês de antecedência pelo aplicativo CP, que é o aplicativo dos comboios lá de Portugal. E quanto maior a antecedência você compra, você tem um desconto maior aí, que você consegue achar algumas passagens promocionais. Então essas passagens maiores, né, que eram tipo mais caras, a gente comprou com um mês e pouco de antecedência para não ter esse problema. Tudo bem que depois tivemos outro problema, mas calma que isso daí é só lá para a parte de Évora. Por enquanto, tudo tranquilo. A gente pegou nosso trem então aí demorou o quê? Umas 3 horas, 3 horas e meia para chegar no Porto. E a gente desceu ali na estação São Bento, que é bem central, e tava literalmente 2 minutos andando do apartamento que a gente alugou. Todos os apartamentos, né, todos os lugares que a gente ficou durante essa viagem foram locados, foram reservados através do Airbnb. Então eram todos apartamentos de locação de Airbnb. E o primeiro foi assim já uma grata surpresa, gente. A gente estava no Aliados, na Avenida dos Aliados, né, ali na praça, bem de frente pro McDonald's, ali, se você conhece o Porto, e, enfim, é uma localização excelente. Inclusive, a outra vez que eu tinha ido pro Porto, o apartamento que eu fiquei ficava, tipo, 2 ruas pra cima, uma rua pra cima. E a melhor localização, porque você consegue fazer muita coisa ali a pé, você consegue rodar bastante, próximo também, né, da Estação São Bento, que é de onde sai os trens, os comboios para a maior parte dos lugares. Então é bem interessante ali a localização. Além do apartamento ser ótimo, todos os apartamentos que a gente pegou, tirando o de Aveiro, eles eram de 2 quartos, né? Porque a gente estava em 3 pessoas. Então acaba que fica um pouquinho mais caro. Mas se você está viajando aí com a família e tudo mais, esse apartamento do Porto, ele é um apartamento que tranquilamente você consegue acomodar ali 4 pessoas, que tem uma cama de casal num quartinho da frente, tem mais uma cama de casal no quarto principal e, caso necessário, ainda dá para dormir uma pessoa no sofá tranquilamente. Na verdade, eu não sei se eles aceitam 5 hóspedes ou apenas 4, mas cabe tranquilo. Banheiro, só que era um banheiro para dividir entre todo mundo. Tinha um outro banheiro, mas ele era tipo um lavabo, não tinha chuveiro.
Aí a parte do chuveiro mesmo, a gente dividiu nós três, que era o banheiro do nosso quarto. Esse Airbnb do Porto a gente pagou R$ 5.670 para 6 dias. Foi o segundo mais caro. O mais caro mesmo foi o de Lisboa, que depois a gente vai falar sobre. Aí, gente, no Porto eu já conhecia, é um lugar que eu gosto muito. Tem muitos lugares legais para visitar, para turistar, para bater perna. A Ribeira, né, que é a parte ali do Rio Douro, onde está a ponte Luís I. E aí é legal também de atravessar ali pro outro lado, ir para Vila Nova de Gaia, bater bastante perna. A gente fez, né, num domingo. E foi muito gostoso, foi um dia muito agradável. Tudo bem que o tempo, assim, no começo não tava ajudando muito, né? Tava, tipo, meio chovendo e tal. Mas foi muito, muito, muito gostoso. Inclusive, outra questão aí que me perguntaram bastante é sobre a localização que a gente foi para fazer as fotos, onde a ponte aparece de fundo e tal. E, gente, eu peguei essa dica num vídeo também que eu assisti. Eu vou deixar a localização aqui embaixo para vocês, mas é só colocar no Google Pensão Astória, tá? Pensão Astória e no Google Maps e ele já vai te dar. É um caminho meio chatinho assim, porque tem muita escada, mas é um lugar super legal e dá pra fazer fotos incríveis. Acho que vale muito a pena colocar aí, né, no seu roteiro. Outra coisa bem legal que a gente gostou muito da experiência foi ir comer, né? A gente reservou um jantar no Brasão, que é super típico. A gente foi ali no Brasão do Aliados mesmo, que é um dos mais tradicionais. É legal fazer reserva porque eles bombam. E a gente comeu ali francesinha, alheira, tava tudo bem gostoso. Então super indico, foi uma experiência bem legal. Outro restaurante que a gente foi, que a gente amou, foi o 4, que foi o que a gente foi no dia do aniversário do Marcelinho. É um restaurante italiano, um pouquinho mais caro do que a gente tava pagando ali no Porto. E outro que foi assim, um achado mesmo, chama O Buraco. É um restaurante super típico, bem local. Ele fica perto daquela loja super famosa, a Pioneira, talvez, que vende vinhos e tudo mais, que é super ponto turístico lá no Porto. Esse restaurante fica lá perto, perto do Bolhão, e foi muito gostoso. A gente comeu um arroz de pato que tava muito bom. E é literalmente aquele restaurante, assim, local. Você só via português, um pessoal até mais velho, enfim. Tava super cheio no horário do almoço, mas nossa, a comidinha tava muito, muito, muito gostosa e muito barato, então vale muito a pena. Coloquem também aí no seu roteiro. Manteigaria, óbvio, tem que ir, gente. É um pastel de nata muito gostoso, mas eles têm várias coisinhas de café da manhã, cafés, enfim, então tem que sim tirar um dia aí pra ir na manteigaria tomar um café da manhã, que foi muito gostoso. Aí eles, né, o pastel de nata sai ali quentinho do forno, eles fazem várias fornadas. E o lugar tá super bonito, eles se reformaram, assim, tá bem legal. Então fica a dica desses lugares do Porto, anotem, vou deixar também os links aqui embaixo pra vocês. E aí, gente, outra coisa que a gente fez, saindo ali do Porto, foi um dia que a gente fez esse passeio, o Passeio do Douro. Então a gente pegou ali na Estação São Bento, a gente fechou esse passeio através do Get Your Guide, que é um site, e quem fez, né, a agência que fez esse tour foi a Living Tours. Acredito que vocês possam fechar diretamente lá, fica do ladinho ali da Estação São Bento. É um prédio, assim, umas portas vermelhas, super fácil de localizar. E então a gente saiu de lá, foi lá o ponto de encontro ali do nosso grupo. E a gente pegou um ônibus, né, uma van, e foi pra parte do Douro. Aí a gente começou o dia dando uma paradinha em Amarante, que é uma cidade super fofinha, que até brinquei, né, que é aquela questão lá do doce, que é em formato fálico, enfim. A cidade de São Gonçalo, que eles chamam de São Gonçalo, mas pra gente seria Santo Antônio. Santo Antônio? Tipo o Santo Casamenteiro. E aí tem todo um negócio lá da igreja, ele tá enterrado lá, enfim. E foi uma paradinha bem rápida e dali a gente já foi para a primeira vinícola, onde a gente fez um tour, almoçou. São vinícolas de vinho do Porto, tá? Para quem não curte muito vinho do Porto, como é o nosso caso, é interessante mesmo assim, porque são lugares lindos, cada vista maravilhosa, mas não acho que seja tão proveitoso no quesito vou tomar vinho. No almoço que eles serviram vinhos à vontade, e aí eram vinhos normais, vinho branco, vinho tinto. Tava tudo muito gostoso. O almoço, assim,
de 0 a 10, eu daria uma nota 7. Não achei nada de espetacular, de outro mundo, uma comida incrível. Mas estava tudo muito gostosinho, muito bem feito. Então acho que sim, valeu a experiência. Aí dali desse almoço que a gente fez na vinícola, depois da prova e tudo mais, a gente foi para mais próximo do rio, né, lá para a parte do pier mesmo, onde saiu um barco que a gente fez ali um passeio de 40 minutos de barco no Douro, né, no Rio Douro, com vistas incríveis, dá pra ver várias vinícolas, as quintas, né, que eles chamam, e assim, uma experiência realmente que vale muito, muito, muito a pena, a gente gostou muito. E aí depois saindo desse passeio a gente foi para mais uma vinícola, que foi ali a que finalizou, né, o tour. E também foi muito legal, cada vista maravilhosa, fotos incríveis que dá para fazer, além da experiência, né, de estar ali conhecendo uma vinícola e ver tudo de pertinho. Mas, nossa, valeu muito a pena, foi um passeio não tão barato, acho que foi o passeio mais caro que a gente fez, custou 99 euros por pessoa. E você pode, né, como eu disse, fechar lá direto com eles ou através do site, onde a gente conseguiu também fechar tudo online, enfim. Mas, como eu disse, né, é legal fazer com um pouquinho de antecedência, mesmo que seja diretamente com eles, para não correr o risco de não ter, né? Porque são passeios assim meio concorridos. Foi muito legal, super indico, vale muito mesmo. E outra coisa que a gente fez que a gente curtiu muito foi o dia que a gente saiu ali do Porto. Claro que a gente, né, o Porto ali naquele primeiro momento era o nosso hub, era tipo a cidade onde tava, dormia, deixava as malas, porque, né, senão você fica carregando mala toda hora. Por isso que a gente tentou sempre ficar em cidades assim que a gente pudesse ir, né, ao redor, porém deixando tudo bonitinho no apartamento. E aí a gente foi pra Braga, que é uma cidade ali a 40 minutos de comboio, né, de trem. Porém, no dia que a gente resolveu ir pra Braga, o comboio estava de greve. Então tem que ficar de olho. Mas no final das contas, fazendo tipo as contas do que em 3 pessoas a gente gastaria de comboio, que se eu não me engano a passagem era 8 euros, alguma coisa assim, acabou que um pouquinho a mais a gente foi de Uber, inclusive um brasileiro, que foi super legal, e a gente pagou 30 euros pra ir de Uber. Ou não, acho que foi 40 euros, foi um pouquinho a mais. No final a gente ia voltar com ele, porém eu fiz alguma cagadinha que eu não consegui entrar em contato. Aliás, quero aproveitar para dizer que estávamos com os chips do O Meu Chip, que está sempre com a gente, parceiraços das nossas viagens. E assim, super funcionou. A única coisa que não dava para fazer ligação, mas super tranquilo, tipo, a internet é ótima e serviu super bem aí para todos os dias. Então fica a dica, o contato também vai estar aqui embaixo. Parceiraços de muitos anos e que eu gosto muito, muito, muito. E aí ali de Braga a gente foi, né, na igreja, no Bom Jesus do Monte, que é super legal. Inclusive, aconselho fazer o que a gente fez, tá? Que acabou que calhou do Uber deixar a gente na parte de cima, mas eu super aconselho isso, porque é bem mais fácil para descer as escadarias do que para subir, né? São muitos degraus, então a gente já ficou ali na parte de cima e terminou descendo lá na parte de baixo, fez as fotos, enfim. E aí a gente foi conhecer o centrinho de Braga. Pra ser muito sincero, eu sei que tem pessoas aqui que moram em Braga e tal, mas não achei nada de outro mundo. É bonitinho ali a parte do centrinho e tudo mais, mas achei uma cidade meio comum, sabe? Tem umas construções bonitas e tal, mas o que encantou mais mesmo foi a segunda cidade que a gente acabou indo, que foi Guimarães, que essa, gente, foi paixão à primeira vista. A gente foi no forte, né, fez uma visita ali no forte de Guimarães e depois desceu para a parte do centrinho histórico. E que cidade deliciosa, que vibe gostosa, vários lugarzinhos assim, um barzinho na frente da igreja que a gente sentou para tomar um drink. Então foi muito, muito, muito gostoso. Não deixem de conhecer Guimarães, a cidade é muito fofa, tem uma atmosfera gostosa, então super aconselho. E acho que a gente fez uma boa pedida, assim, sabe? Essa dobradinha de ir pra Braga, logo em seguida ali Guimarães, que fica próximo, e aí depois a gente voltou pro Porto e foi muito gostoso. Aí nos outros dias livres, né, aquela coisa, fomos pra rua Santa Catarina, nas lojinhas e tudo mais. Uma outra coisa que a gente fez no Porto, que eu não posso esquecer de falar que a gente gostou bastante, foi a visitação do Palácio da Bolsa.
Achei muito interessante, é um lugar lindíssimo, que rende fotos maravilhosas e dá pra conhecer bastante coisa assim e tal. Então gostamos bastante. E aí vamos pro nosso próximo destino, então. A gente fechou ali a parte do Porto, né? Depois de conhecer algumas cidades, ficamos 6 dias no Porto e a gente seguiu rumo a Aveiro, que é uma cidade ali entre Porto e Lisboa, conhecida como Veneza Portuguesa, o que eu sinceramente tenho alguns comentários para fazer, porque já tive a oportunidade de ir para Veneza, já tive a oportunidade de ir para Amsterdã, que são, né, cidades com canais e tudo mais. E Aveiro, na verdade, tem um grande canal principal, que eles fizeram ali, né, a parte dos barquinhos e tal. Mas é bem diferente. Foi muito interessante, eu amei conhecer a cidade. A cidade tem uma vibe muito gostosa também. Tem assim um centrinho ali com vários restaurantes. A gente estava hospedado bem ali próximo, foi bem legal. Mas como eu disse, não esperem, nossa, aquela coisa de Veneza, né, não sei explicar, mas aquele clima das gôndolas de Veneza e tudo mais. Os moliceiros, eles ficam ali então no canal principal, tem inúmeras opções de passeios que você pode fechar ali pelos lugares que você vai passando. A gente fez com uma empresa que eu não vou saber dizer pra vocês o nome, mas foi ali mesmo, perto do centrinho que a gente fechou. A gente pagou 17,50 € por pessoa para fazer o passeio de tuk-tuk, que durou ali uns 40 minutos no centrinho da cidade, enfim. Fomos até o negócio de sal também, as salinas. E depois voltamos e já fomos para o passeio de barco, que é um passeio também ali de 40 minutos no canal. Foi super legal, foi super interessante, mas como eu disse, é diferente de Veneza, é diferente do passeio de barco que a gente fez em Amsterdã também, mas mais um check pra conta, sabe? Foi muito legal, a cidade é muito gostosinha. Tem um shopping, um centro comercial relativamente grande ali, super completo, e ao mesmo tempo tem aquela atmosfera de cidade menor. Nosso Airbnb de lá, a gente ficou só uma noite e foi esse Airbnb que era só um quarto, né? A Nanda dormiu na sala, mas era super gostosinho, super organizado, limpinho, foi ótimo. A gente pagou nesse Airbnb R$ 582, né, que foi só uma noite. Ele tinha também, a gente estava no primeiro piso e aí tinha a parte externa que a gente tinha acesso, então deu uma chave pra gente, tinha tipo um quintalzinho que a gente ficou lá tomando vinho à noite e tal. Foi muito legal mesmo. Aveiro é uma cidade muito graciosa, onde você encontra ali muito do azulejo português, né, que é tão tradicional em todas as cidades, mas em Aveiro foi onde a gente viu mais desse tipo de coisa. Várias lojas, inclusive uma loja que eu achei o máximo, que você podia personalizar o seu azulejo da forma que você quisesse, ele fazia na hora, com o nome da família, enfim. Foi realmente assim, muito legal. Amamos a cidade. E aí no dia seguinte, né, no primeiro dia a gente fez passeio de moliceiro, enfim. E no segundo dia, que a gente ia embora, mas na parte da manhã a gente foi pra parte de Costa Nova, né, que é onde ficam as casinhas coloridas, que é uma graça de lugar, muito fofinho mesmo, e é uma cidade praiana, né. Então depois a gente andou ali pela parte toda da orla, muito bonito, vale muito a visita, vale muito o passeio, gostamos demais. E depois foi hora da gente partir para o nosso próximo destino. Mais para baixo ainda, foi assim o deslocamento mais longo que a gente fez, que foi rumo a Évora. E aí, gente, que eu quero contar para vocês o primeiro perrengaço assim que a gente passou na viagem. Fiquem muito atentos a isso. Como eu disse, né, a passagem de Lisboa para o Porto e essa de Aveiro para Évora, a gente comprou com antecedência porque eram viagens um pouco mais longas e mais caras, e com isso a gente acabava tendo desconto. Porém, o que aconteceu? Entramos no trem, uma viagem com baldeação, então a gente pararia em Lisboa e de Lisboa partiria para Évora. Então sai de Aveiro, vai para Lisboa, Lisboa você troca de trem e vai para o outro trem, vai para Évora. Aí estávamos nós, lindos e belos e formosos, dentro do trem já. A gente tinha comprado a passagem de primeira classe, tava todo mundo ali super confortável, né, bonitinho. O Marcelinho já tinha ido pegar um goró, porque os trens são super completos, tem vinho, tem restaurante, tem cerveja, tem tudo que vocês quiserem,
com preços normais, tá? Não é nada porque tá no trem é mais caro, não. A gente tava lá sentadinho e tal, chegou um português pra minha cunhada, pra Nanda, e falou: a senhora está no meu lugar. Ele tinha, né, a gente parou numa estação, ele subiu. Aí a gente, não, como assim ela tá no seu lugar? Não, a gente conferiu a passagem, esse é o lugar dela e tal. Não, mas esse é o meu lugar. Daí a gente pegou a passagem e foi, né, conferir com a dele. E nisso ele observou que o que acontece, como a primeira passagem a gente tinha comprado no aplicativo para maio, que foi quando a gente chegou, essa segunda passagem eu acabei comendo bola e comprei pro mês de maio também. Então a gente estava no trem, no mesmo horário e, enfim, tudo mais, mesmo destino, tudo batia, porém no dia errado. A gente estava um mês depois, né? A gente estava em junho e a passagem era de maio. E aí foi aquele desespero, o Marcelo super nervoso, eu também, porque, né, caso você tenha algum problema de passagem, não tenha a sua passagem e tudo mais, e o fiscal passar por você e pedir a sua passagem, você vai levar uma multa de 200 euros. E aí a gente ficou desesperado, né? Tipo, eram 600 euros que a gente ia pagar ali de multa. E aí, tipo, no desespero, o Marcelo falou: não, vamos descer na próxima cidade. E aí de lá a gente vê o que faz, porque pelo menos a gente não vai levar multa. Aí ele entrou no celular tal, rapidinho, e foi ver a cidade da próxima parada. Era uma cidade minúscula de 2.000 habitantes. E desesperador, porque eu falei: cara, a gente vai descer nessa cidade, a gente vai ficar aqui preso. A gente não vai conseguir outro trem pra ir pra outro lugar, como que a gente vai fazer? Aí, por fim, eu fui falar com o fiscal, expliquei a situação pra ele. E ele foi super gentil, assim, foi super legal com a gente. Ele viu, né, que não era um golpe, não era nada disso, a gente realmente tinha feito cagada. E aí ele falou: olha, o que eu posso fazer pra vocês se distribuam nesses assentos, né, alguns assentos que estavam livres. E quando chegar em Lisboa, vocês descem e compram a passagem de Lisboa pra Évora. E, enfim, graças a Deus, né, que ele foi super legal com a gente. E aí, quando chegou em Lisboa, então a gente comprou novamente a passagem, que se eu não me engano saiu 20 e poucos euros pra cada, 28 euros, se eu não me engano, pra Évora. E aí a gente chegou em Évora, minha gente, 9 horas da noite, que já era meio que o horário previsto. Demorou muito pra gente conseguir um Uber da estação até o nosso Airbnb. A gente teve que fazer 2 viagens com o Uber, porque a gente estava com as malas e tudo mais, e aí a moça foi, levou o Marcelo, depois veio, pegou eu e a Nanda, né? Não ia deixar a Nanda sozinha, enfim. E aí nisso tudo a gente demorou muito pra, né, se instalar e tudo mais, e sair pra ir comer e fazer as coisas. Já eram tipo 11 horas da noite, a hora que a gente saiu. E aí a gente passou outro perrengaço, assim, que foi: a gente não encontrava nada aberto pra comer. E a gente com fome, não tinha comida em casa, não tinha nada. E aí foi bem perrengue, assim. No fim a gente conseguiu. Como a gente chegou nesse dia, né, à noite já, na nossa cabeça a cidade era aquilo ali, aquele centrinho e só. Né? A gente estava dentro da cidade histórica, dentro da muralha. E a gente não sabia que tinha uma cidade maior ao redor, mas que também não ia encontrar muitas opções de coisa aberta. E aí a gente tentou ali pelo centrinho mesmo, foi mega perrengão, assim. No fim a gente conseguiu pedir uma pizza pelo aplicativo e foi o que a gente comeu. Évora a gente ficou num Airbnb super bonitinho, era uma casa, um sobrado, bem gostoso mesmo. A gente pagou ali para 3 dias o valor de 2.110 reais, tudo isso dividido em 3 pessoas, né? Ali também era um Airbnb que tranquilamente dá para ficar 4, 5 pessoas, porque é bem grande, cozinha completaça. A única coisa que eu senti falta no geral, gente, tá, em todos os Airbnbs, todos, sem exceção, nenhum tinha espelho de corpo inteiro. Eu não sei o que acontece, qual é o problema com o povo de espelho de corpo inteiro. Mas era meio ruim, assim, sabe, pra ver os looks e tal. Mas isso é uma coisa que eu, no geral, em todos, nenhum tinha. Mas, nossa, é uma graça de apartamento, muito gostoso. E aí, no dia seguinte, então, a gente foi desbravar Évora. E aí a gente descobriu, gente, que o quê? Que Évora é uma cidade que não tem tanta coisa pra fazer. E a gente tava lá por 3 dias. Então, no domingo, em meio-dia, a gente matou a cidade. Fomos na Capela dos Ossos, fomos no mosteiro, enfim.
Interessante, né? Não achei nada extremamente de outro mundo, mas foi uma experiência. Fala-se muito sobre a culinária, né, alentejana ali, que é daquela região de Évora, a região do Alentejo, né, que é onde a gente estava. Para mim, que não como frutos do mar, no geral, Portugal foi um pouco complicada de opções, porque é meio, né, nos restaurantes que a gente foi, pelo menos, tinham muitas opções, bacalhau, polvo, alagareiro, não sei o quê. E as opções para quem não comia, né, tipo peixe, era bife, massa, sempre meio que a mesma coisa. Batata frita em todas as refeições. Inclusive até brinquei, eu falei, cara, foi uma decepção, assim, porque eu achei que ia comer batatas aos murros, várias, e não nenhuma. Aí depois me explicaram que era um acompanhamento mais do prato salagareiro. Enfim, a gente matou a cidade em meio dia, assim, no domingo. E aí a gente pegou uns gorós no mercado, ficou em casa e tivemos a ideia de alugar um carro, que não estava nos planos, pra gente ir, porque no dia seguinte a gente tinha agendado uma visita no Esporão, na Herdade do Esporão, para um tour de vinho e um tour de azeite, às 10 da manhã. E aí, como a gente já tinha passado perrengue com comida, com Uber, era muito complicadinho mesmo, assim, de pedir Uber lá em Évora. Aí a gente falou, não, amanhã a gente não vai conseguir chegar, e mesmo que a gente chegue, a gente não vai conseguir pegar Uber pra voltar depois. Então a gente acabou decidindo alugar o carro. Pegamos o carro aí para 3 dias e pagamos um total de R$ 1.200 através do Rental Cars, né, que é um site. E aí, motorizados, no dia seguinte a gente foi pro nosso primeiro, né, passeio, que foi na Herdade do Esporão. Por fim, a gente começou o passeio fazendo a tour do azeite. Esses passeios, gente, eu vou colocar o site deles aqui embaixo. Tem que reservar com antecedências, tem que mandar e-mail, porque são passeios, grupos pequenos que eles atendem. Então, quanto maior, né, o tempo aí de reserva, melhor. E aí a gente fez então essa tour do azeite, que sinceramente foi legal, porque a gente conheceu um pouco sobre a cultura do azeite, como, né, eles plantam, sobre as oliveiras. A azeitona, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, que a azeitona verde e a preta, na verdade a preta é uma azeitona mais madura e a verde é uma azeitona verde. Não sabia disso, pra mim eram coisas diferentes, é que nem o pimentão, né? Que depende, tipo, do momento da colheita, ele pode ser verde, vermelho ou amarelo. Também coisa que a gente vai aprendendo no decorrer da vida, não é mesmo? Não sabia disso e foi muito interessante. Mas aí teve a prova de azeite, que a gente esperava que fosse, sei lá, né? Um pãozinho, um negócio. Não, eles deram azeite pra gente beber mesmo. A gente tipo, bebia azeite, comia uma maçãzinha pra trocar o sabor. Aí deram lá uma prova de 3 vinhos pra gente, de 3 azeites. Aí a gente ia fazer a do vinho, que acabamos desistindo. Como a gente já tinha ido na vinícola lá no Douro, e era um passeio, né, de 18 euros, e aí tinha que pagar mais 18 pro do vinho. Se bem que o do vinho, se eu não me engano, era 12, era um pouco mais barato. E aí a gente acabou desistindo e fomos embora, a gente não fez o do vinho. Outra coisa que é possível é você reservar para almoçar lá no Esporão. Se eu não me engano, custa 80 e poucos euros, 70 e poucos euros. Porém é tipo o cardápio surpresa assim do dia. E eu fiquei meio com receio, porque, né, como eu não como peixe e tudo mais, eu fiquei meio com receio, então a gente acabou não almoçando por lá. Desistimos de fazer o do vinho, pegamos o carro e ó, pernas pra que te quero. Aí a gente parou, gente, numa cidade muito, muito, muito fofa, chamada Monsaraz. Que é também, tipo, uma vila dentro de um castelo, de uma fortaleza, assim, de um forte. Coisa mais linda, fofa, a cidade toda branquinha. Parece cenário de filme. Foi muito gostoso conhecer, a gente foi rapidinho ali, né? Deu uma batida de perna, fomos até a parte do forte, né? Do coisa. E pegamos estrada de novo porque a gente estava indo sentido Espanha. Ali aquela região faz fronteira, né, com a Espanha. Cidade de Badajoz, na Espanha, que fica ali atravessando a fronteira. Chegamos num horário péssimo, gente, que era o horário que eles fazem aquela pausa durante o dia. E super, né, gente, cara, o que tá acontecendo? A gente parou o carro, começou a olhar assim no centro, tudo fechado. Aí eu vi uma moça assim na varanda e falei, moça, desculpa, arrasando, só que não no espanhol, né? Que ninguém me entendia. La Casa de Papel não funcionou. Falei, o que tá acontecendo, né? Por que tá tudo fechado? Ah, é o horário do descanso.
Aí as coisas estavam, tipo, saíam voltar às 6 horas da tarde. Aí a gente conseguiu ali um barzinho pra comer e tal, deu uma passeada pelo centrinho da cidade e fomos pro shopping, que eles têm um shopping super bacana lá, com Primark, com várias lojas, inclusive tem um outlet do El Corte Inglês, né, que é uma loja multimarcas. É um shopping bem completão mesmo. E aí a gente matou ali o final da tarde, demos uma passeada, fomos no mercado. E depois retornamos então para Évora, uma horinha ali de estrada, uma horinha e pouco, a gente chegou em Évora de novo. E aí no dia seguinte já era o dia de ir embora, então a gente conseguiu aí nesse dia que seria meio morto, graças ao aluguel do carro, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Fomos até pra Espanha, enfim, então super aconselho. E bom, dia seguinte foi hora de ir pra nossa última etapa, como a gente tava com o carro, a gente foi de carro mesmo, que fomos então para Lisboa, que era a nossa última parada, né? Apesar de ser um hub ali para muitas cidades, mas era a última parada mesmo, onde a gente ficaria com as malas tudo no apartamento para poder ir para cidades ao redor. E fomos nós para Lisboa, chegamos lá no apartamento e foi meio que assim, meio que uma decepçãozinha. O apartamento era ótimo, tá? O apartamento super novinho, recém-reformado. Mas o prédio, ele era um prédio bem antigo, não tinha elevador, que foi uma coisa que a gente acabou não se atentando. Eu já tinha passado por isso, na Europa é bem normal, na verdade. Já tinha passado por isso algumas vezes, inclusive em Paris, da última vez que eu fui, que a gente tava, tipo, só tinha uma chave em 4 pessoas, o apartamento, sei lá, no 5º andar, foi meio doideira, assim. E acabou que nesse era uma escada também super antiga, bem apertada pra subir com as malas. Foi meio perrengue. Mas enfim, subimos as malas e tudo mais, o apartamento era uma graça. Mas por este e outro motivo que eu já vou contar, eu não indico este Airbnb, tá? Esse é o único Airbnb que eu não vou indicar pra vocês, não vou deixar link nem nada, porque não foi uma boa experiência. Não foi uma boa experiência pela localização, não foi uma boa experiência por essa questão de comodidade, de não ter o elevador. E a coisa que eu acho que foi mais crítica, a gente passou por uma situação extremamente desagradável com a vizinha. Na verdade, foram 2 situações onde a gente se sentiu assim bem... na minha opinião, na opinião do Marcelo, enfim, a gente pensa bem igual. Acredito que tenha sido totalmente motivado por xenofobia. Porque a partir do momento que ela entendeu e ela percebeu que a gente era brasileiro, que a gente não era europeu nem nada, foi aí que ela começou a causar na nossa vida. E a primeira situação foi no dia que a gente foi pra Festa dos Santos, que a gente, né, era uma noite de festa, carnaval praticamente. E a gente chegou às 4 da manhã. E como eu disse, a escada, ela é uma escada antiga, de madeira, então ela faz barulho. Por mais que a gente não estivesse conversando nem nada, o subir da escada faz barulho. Range os degraus, range a madeira. E aí ela saiu, abriu a porta e começou a berrar com a gente, tipo, xingando mesmo. E a gente pediu desculpas, enfim, fomos pra casa. Dali em diante, nos outros dias, o Marcelo falava, ai, não vamos, né, andar com o sapato dentro de casa, vamos tentar não fazer barulho para não incomodar, enfim. Então assim, a gente tentou ao máximo, né, não incomodar e deixar tudo de uma forma mais tranquila. Só que no dia de ir embora, a gente saiu do apartamento, né? A gente tinha que sair para ir para o aeroporto às 6 da manhã. Então, 5h30 da manhã, eu e a Nanda começamos a pegar as malas e movimentar, porque a gente tinha 7 malas para descer de escada, 3 andares, malas grandes. Então foi assim, mega perrengue, foi mega exaustivo, foi mega estressante todo esse processo. E aí, na parte, sei lá, da segunda mala, que eu desci com uma, subi pra pegar outra, a hora que eu tava descendo, a filha da mulher tava na porta, a Nanda falando com a Nanda, até a gente achou que ela tava sendo fofa, porque ela virou e falou, nossa, vocês têm muitas malas, vocês precisam de ajuda, alguma coisa assim? Mas com uma conotação, tipo, arrogante, sabe? Não foi uma coisa fofa. Mas na hora, né, bateu ali e falei, ah, não, muito obrigado. Percebeu que, na verdade, ela tava, tipo, literalmente sendo irônica. Aí a mãe dela, que era a velha, começou a gritar atrás e falando, assim, horrores.
ameaçou chamar a polícia pra gente, como se, né, uma forma de intimidar. A gente não tava fazendo absolutamente nada de errado, a gente não tava fazendo nada demais. A gente tinha que sair dali e tinha que, de alguma forma, descer as malas. Então ali era uma questão realmente de empatia, sabe? Se ela não tá feliz com a parte do prédio dela, que é um prédio antigo, e eles fazem Airbnb, aí já não é problema meu. E ela foi realmente, assim, extremamente desagradável. A gente passou por um estresse ali extra, né, que a gente não precisava, porque a gente já tava passando por todo aquele perrengue de mala e tudo mais. Por fim, acredito que ela não tenha mesmo chamado a polícia, porque a gente ficou ali um tempo ali fora e esperando o Uber e tudo mais e não veio. E se viesse também, como eu disse, zero problema com isso, a gente ia explicar o que aconteceu e com certeza ela ia passar de maluca, né? Que era o que ela era. Então, assim, por essas e outras, não aconselho esse apartamento, tá? Não aconselho, não foi uma boa experiência. Não deixarei o link, apesar do apartamento ser fofo, mas enfim. E ali, gente, de Lisboa, foi onde a gente acabou fazendo um hub maior para ir para várias cidades. E nesse dia mesmo que a gente chegou, a gente foi para Fátima, que era assim, nem tava tanto nos planos meus e do Marcelo, mas a Nanda queria ir, a gente falou, então vamos aproveitar que a gente tá de carro e já vamos hoje. E que bom que a gente foi, porque a cidade é muito, muito, uma energia única, sabe? A parte do santuário. Fomos na aldeia onde os pastorinhos nasceram, cresceram, enfim. Então foi uma experiência, aquele lugar tem uma energia, a fé das pessoas. Cara, é surreal. É só realmente estando ali pra você entender o quão revigorante, o quão. Não sei explicar, uma energia única. Em Lisboa a gente também deu uma turistada, né? Conheceu vários lugares, inclusive passamos um dia super gostoso com o Mário, com o português, aqui tem canal no YouTube e tudo mais. Então a gente conheceu ali a parte de Belém, fizemos ali demos uma volta super legal. Fomos ali na Praça do Comércio, né, que é um ponto super turístico de Lisboa. Por Lisboa mesmo a gente acabou nem turistando tanto, porque a gente saiu bastante da cidade, assim, para conhecer as cidades ao redor. Outro lugar que a gente foi Sintra, e também a gente saiu ali de trem, de comboio de Lisboa, e fomos até Sintra, 40 minutinhos também, super de boa. Porém, a gente pegou muita chuva nesse dia, a cidade estava lotadíssima porque era feriado, então não tivemos uma experiência tão boa. A gente foi lá na Quinta da Regaleira, tava chovendo bastante, tudo com muita fila. Depois começou a apertar a chuva bem na hora de comer e tudo lotado, difícil de achar restaurante, enfim, foi realmente meio doida ali a experiência. A gente queria ir no Palácio da Pena, ele tava fechado por greve, veja bem. E aí a gente não conseguiu. Mas o que foi ótimo também, porque a gente acabou indo parar no Castelo de Queluz, no Palácio de Queluz. Que foi onde nasceu e morreu Dom Pedro. E, gente, que lugar incrível, que experiência sensacional. Como foi legal conhecer aquele lugar. Tipo, a suntuosidade, o tamanho, como, né, tipo, entender ali como as pessoas eram exageradas e, ao mesmo tempo, era de se entender porque eles não saíam dali, né, era o universo deles, o mundo deles era ali dentro. Enfim, então foi uma super experiência também, super aconselho. Queluz fica ali 20 minutinhos de Lisboa, de carro a gente foi, voltou de Uber depois e 20 minutinhos, é bem perto. E foi incrível, gente, que experiência incrível mesmo, assim. Vamos alugar um carro pra gente fazer mais coisas, porque senão a gente, né, não vai ter tanta opção de coisa pra fazer. E aí alugamos novamente um carro através da Rental Cars, porém, dessa vez a gente alugou numa outra empresa que estava com uma oferta ali melhor de carro, mas que no final das contas a gente entendeu que era uma grande enganação. Essa empresa se chama OK Mobility e falava, né, que o anúncio era de um preço super atrativo, mas esse valor na verdade era um scam, né, uma forma de atrair, porque depois pagando o seguro obrigatório e não sei o que, blá blá, acabou que saiu mais caro do que o outro carro que a gente tinha alugado. E com um agravante, a gente levou um golpe dessa empresa, onde quando a gente entregou o carro, foi feita a vistoria junto com a gente, inclusive o rapaz era brasileiro. Ele olhou todo o carro na hora de entregar e ele falou, não, está tudo ok,
a Nanda assinou, né? Que essa locação tinha sido o nome da Nanda. E beleza. Depois, a gente chegando, ela foi ver no cartão dela que eles fizeram uma cobrança de 250 euros. Como se a gente tivesse entregue o carro com uma parte batida, como se fosse tipo um valor de reparação do carro, sendo que foi feita a vistoria, tudo ok, o carro realmente não foi batido. E então assim, a gente está tentando resolver isso, já entramos em contato com a Rental Car, estamos esperando eles responderem. Eles tentaram até fazer uma segunda cobrança no cartão, porém a empresa, né, a companhia do cartão não autorizou essa cobrança. E então assim, achei muito desagradável essa situação, porque a partir do momento que é feita a vistoria e tudo mais, a gente saiu dali com ok, com tudo, né, tipo, na nossa cabeça tudo certo. E aí depois eles vêm e cobram quanto eles querem e, tipo, fazem uma cobrança de 250 euros por uma coisa que não aconteceu. Então achei isso muito chato. Outra situação, assim, que eu não aconselho. Se for alugar o carro, aluga numa empresa maior. A outra foi a Europcar. Foi ótimo, tivemos zero dor de cabeça. Acabou que saiu até mais barato o carro de Évora do que esse segundo. Então realmente foi assim uma experiência que eu não aconselho. Fujam dessa empresa, ok? Mobility, tá? Péssimo. Mas enfim, alugamos o carro e aí a gente foi para o outro castelo, o outro palácio, né, que a gente queria conhecer, que é Mafra, uma cidade super pequenininha também, tipo, o grande dela mesmo assim, a parte principal é esse palácio. É próximo de Lisboa. E então a gente fez ali o passeio, conhecemos todo o palácio, a igreja gigantesca. No meio fica a igreja e ao redor o palácio. Então eles tinham até um camarote, digamos assim. A realeza tinha um corredor exclusivo ali para assistir a missa. Então muito interessante também, foi uma experiência que eu super aconselho. E de lá, gente, a gente foi para Cascais. Eu já tinha ouvido muito sobre Cascais, minha avó sempre falou muito bem. Pessoas que eu conheciam que já tinham ido falaram muito bem. Mas assim, é só vendo com seus olhos mesmo pra entender. Nem por vídeos. E olha que eu assisti muitos vlogs, né? Quando eu tava programando, fazendo o roteiro e tudo mais. Você não tem a noção do que é direito Cascais. Primeiro que o clima da cidade é diferente. A vibe é diferente. As construções são diferentes. Tipo, muda a chavinha, sabe? Parece que você não tá em Portugal. Porque Portugal, a arquitetura, tudo é muito parecida, né? Na maior parte das cidades é tudo bem padrão, assim. E Cascais muda completamente, a cidade é linda, é uma cidade, né, de litoral, praia. Então, nossa, sério, que lugar incrível. Me senti assim na Riviera Francesa. Surreal. Passamos uma tarde ali muito agradável. Até a gente, tipo, depois falou, nossa, da próxima, se a gente vier, vamos, tipo, pelo menos uns 3 dias aqui pra poder pegar um dia de praia, pra poder curtir mesmo. Porque a cidade tem uma vibe muito especial, muito mesmo, assim. Não vá pra Lisboa sem ir pra Cascais. Pelo menos um dia, faz um bate-volta, dá pra ir de trem também, a gente tava de carro, mas dá pra ir de comboio. E é incrível, experiência única, assim. A gente acabou que foi no final da tarde, né? A gente tinha ido pra Mafra primeiro. Nos arrependemos um pouco, a gente gostaria de ter passado ali realmente um dia inteiro, desde manhã até de noite, né? No final do dia. Porque tinha bastante coisa pra fazer que a gente acabou não conseguindo fazer. Tem um palácio lá também, que era meio que a casa de praia da realeza, só que já tava fechado. Então, assim, nos arrependemos um pouco de não ter deixado um dia inteiro para Cascais. Mas valeu a pena, foi incrível, foi lindo. E é um lugar que com certeza eu quero muito voltar. Eu amei demais Cascais. A gente ainda foi mais um dia que a gente ficou com o carro, né? A gente foi pra Peniche, que é uma cidade litorânea também. Dessa vez a gente foi pra encontrar a prima da Nanda, a Gi, que mora por lá, que foi incrível, uma fofa com a gente. Apresentou ali no tempo que a gente teve, né? Ela apresentou um monte de lugares incríveis. E a gente fez o passeio da Ilha das Berlengas, que é uma reserva natural, uma ilha mesmo, que tem todo tem que fazer procedimentos de segurança, tem que dar passaporte, tudo pra entrar. São 2 passeios que essa empresa que a gente fechou faz por dia. Quase que a gente não consegue, porque a gente fechou ali na hora. Mas deu certo, a gente conseguiu. E foi incrível.
incrível. Tipo, cara, é um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Na verdade, assim, eu tinha muita vontade, que é essa região litorânea com as cavernas, enfim. Mas eu achava que eu só ia ver isso, sei lá, em Capri, em lugares assim da Itália. Não esperava que isso fosse possível fazer em Portugal. Então foi realmente uma experiência única, muito incrível. O lugar é lindo de morrer. E a gente ficou ali 4 horas na ilha e foi muito da hora. A gente pagou 33 euros por esse passeio, 30 de. Na verdade foi 20 e poucos para atravessar, né? De Peniche pra ilha, num barco maior. Depois um barquinho menor que a gente fez o passeio em torno da ilha, que até era um barquinho com o chão assim de acrílico, então dava pra ver o fundo do mar. Foi muito especial. E 3 euros de taxa ambiental que você tem que pagar para poder entrar na ilha. Mas sério, que experiência única, assim. Valeu muito, 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 muito a pena. E foi o último passeio, né? Depois no outro dia a gente já devolveu o carro. Passamos a festa dos Santos ali em Lisboa. Se não me engano, Santo Antônio. E também foi muito legal, que é como eu disse, né? Tipo um carnaval pra eles. Tem desfile, pessoal todo fantasiado, a cidade toda em festa. Então foi assim, realmente uma experiência. Eu já tinha ouvido falar que era uma experiência única e tal. Inclusive do Porto, né? Todo mundo fala muito também. Tinha amigos que estavam lá na época e vi assim, queima de fogos, foi muito bonito. A cidade ficou uma loucura, gente, uma loucura. A gente demorou, sei lá, 40 minutos de Uber pra conseguir chegar no lugar que a gente queria ir, assim, que era um dos lugares mais populares pra ver essa festa. A cidade fica inteira fechada, uma loucura. E outra coisa que eu preciso comentar é que no dia seguinte, se você é uma pessoa que, assim como eu, não curte peixe, você vai sofrer um pouco. Porque a comida mais tradicional dessa festa deles, enfim, dessa época, é a sardinha assada na brasa. Que eles fazem, tipo, como se fosse churrasco mesmo, a sardinha inteira ali e tal. E aí, gente, o que acontece? A cidade inteira cheirava sardinha. Porque sai pelas chaminés, né? Tipo, a fumar. É uma loucura, gente. Uma loucura. Passei um dia assim, tenso. Com aquele cheiro de sardinha, uma loucura. Mas mesmo assim, né? Foi uma experiência única na vida. Então, foi muito legal. E aí depois ali nos últimos momentos também a gente ficou batendo perna ali por Lisboa, fazendo umas comprinhas. Visitamos quase que todos os shoppings de Lisboa. Então foi bem interessante, assim. Lisboa, no geral, eu não conhecia, né? Eu achei uma cidade meio São Paulo, assim, sabe? Tem os pontos turísticos e tal, mas não sei, não me encantou tanto quanto o Porto, né? Que são as duas maiores cidades, assim, ali de Portugal. O Porto realmente tem um mood diferente. Não sei explicar, eu sou apaixonado pelo Porto. Nada contra Lisboetas, meus amores, tá? A cidade foi muito receptiva e tudo mais. Aí, meu povo, uma coisa que vocês sempre perguntam, também vou dizer pra vocês, sobre gastos, tá? Tirando a parte aí dos carros que a gente acabou alugando depois e no cartão de crédito e tudo mais, a média ali do que a gente gastou por pessoa foi 1.500 euros, tá? Que foi o que a gente levou. Claro que assim, no final, até nos vlogs dá pra ver que tinha sobrado um dinheirinho, a gente saiu ali pra fazer umas comprinhas e tal. E é o que eu falo, é muito pessoal, né? É uma questão muito pessoal. Então, teve vezes que a gente comeu em restaurantes bem mais em conta. Se bem que assim, a gente não ia em restaurante caríssimo. Acho que o restaurante mais caro deu em média 30 euros por pessoa. Então, assim, é possível fazer refeições com preços ótimos. Portugal é um país barato. Várias vezes a gente comprava coisas no mercado também, né? Fazia petisco, fazia uma jantinha em casa, que é uma das vantagens, eu acho, né, de ficar no Airbnb, porque você tem acesso ali à cozinha e tudo mais. Tomamos muitos vinhos incríveis, a gente tomava aí vinho de 2,50, 3 euros todo dia, era uma delícia. Então, de forma geral, não, Portugal não é um país extremamente caro. É possível tranquilamente aí você conseguir encaixar um orçamento de médias 50, 60 euros por dia tranquilamente, tá? A gente, como eu disse, a gente fez a média aí 1.500 por pessoa e sobrou, tipo, foi bem tranquilo. Claro, tirando algumas coisas que a gente pagou no cartão.
mas para alimentação, para vários passeios a gente pagou em dinheiro. Então, achei que assim, foi um orçamento justo. Duas dicas de lojas que eu quero dar pra vocês, quem tá indo pra Portugal, que é muito legal. Lefties, que é uma loja assim, tipo a Primark, com roupas super em conta. Principalmente se você pega promoções e tudo mais, vale a pena. Tanto feminino, masculino, pra criança. Realmente, esse foi o lugar que a gente mais comprou coisas e tudo muito barato. Shorts de 5 euros. Então assim, realmente vale a pena. Não é uma marca super famosa nem nada, apesar de ser, se não me engano, do grupo do Zara. Mas vale a pena a visita. Acho que tá valendo mais a pena a Lefties do que a própria Primark em questão de preço. E outra, se você tá procurando perfume, produto de beleza, enfim, dê uma olhada no site primeiro, né, para dar uma pesquisada da Primor, que é uma rede grande de lojas de cosméticos que tem ali. A gente foi no do Porto, mas tem em Lisboa, tem vários lugares. O atendimento da loja é péssimo, realmente assim, complicado. Parece que você tem que implorar para ser atendido e ser atendido assim, de forma rude também. Mas tudo bem, né? Pagando barato e é sobre isso. Então a gente comprou ali algumas coisinhas lá, eu acho que vale a pena, fica a dica. Tem Catrice, Essence, marcas importadas, Chanel, perfumaria, eles têm de tudo e sempre com preços muito convidativos, preços muito bons mesmo. Então vale a pena, dê uma pesquisada, que é bacana. Outra coisa que perguntaram, que eu quero deixar aqui aberto para perguntas, tá? Depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo respondendo perguntas, porque tem várias, mas lembrei agora de mais uma questão que perguntaram sobre para trazer, né? Se a gente pagou excesso, como é que foi? Não, a gente não pagou excesso. Tanto a Nanda quanto o Marcelo, eles têm o cartão da Azul, né? A gente viajou de Azul, que dá direito a 3 malas para cada um deles. Então eles tinham 3 malas cada. Eu sou categoria Safira, então eu também tinha 2 malas na ida e na volta. Então foi isso, tipo, eu com 2 malas, o Marcelo com 2, a Nanda com 3, que ela comprou bastante coisa para as crianças e tudo mais. E ainda veio uma mala, um item extra, né, uma caixa de vinho que foi despachada, usando mais um benefício aí da mala que a gente tinha. Então a Nanda despachou também uma caixa com 6 vinhos, que só a única coisa no aeroporto teve que embalar, lá no aeroporto mesmo, uma embalagem específica lá, daquelas que você paga no aeroporto, que se eu não me engano custou 16 euros. E aí embrulharam a caixa e despachou, chegou aqui tranquilo, nada quebrado, super de boa. Então não pagamos os extras, vale a pena dar uma pesquisada, se eu não me engano são 16 litros de vinho, de bebida alcoólica que você pode por pessoa, tirando o duty free, né? Então a gente trouxe os vinhos ali todos embalados na roupa e tal, nas malas. E foi super tranquilo, a gente trouxe 11 garrafas de vinho e não tivemos problema. Inclusive, a Nanda e eu passamos na alfândega, eles pararam a gente aqui no Brasil. E a gente só passou na esteira e foi liberado, não encrencaram com nada, assim. Então tinha queijo na minha mala, tudo, e ninguém reclamou, ninguém falou nada. A respeito da xenofobia, tá? Como eu disse pra vocês, eu acho que ali o que, principalmente da vizinha, o que motivou aquele ranço dela, aquela raiva dela da gente. Sim, foi o fato da gente ser brasileiro. Eu acho que o dia que ela ouviu a gente falando português brasileiro, né? Que eles falam que o nosso português é brasileiro, não é português, português. E então ali eu senti que isso incentivou, sabe? Que foi um extra. Mas é isso, gente. É que nem no Brasil. É uma outra questão que me fizeram muito. É que nem no Brasil, gente. Tem pessoas legais e tem pessoas não legais. Tem pessoas preconceituosas e pessoas não preconceituosas. E qualquer país do mundo é assim, na verdade. Então existem, claro, pessoas que você vê que fazem questão de não entender o que você está falando, apesar de você estar falando o mesmo idioma. Claro, tem a diferença de sotaque, várias palavras, mas o mínimo, né, era ali, que é o que a maior parte das pessoas fazem, que é esse jogo de cintura. Poxa, não é daqui. Então, né, vamos tentar entender o que a pessoa está falando. E não é todo mundo que pensa assim, não é todo mundo que faz esse esforço. Então, como em qualquer outro lugar do mundo, a gente passou por pessoas legais e passou por pessoas não legais. Então, é normal.
Fora isso, tipo, algumas questões aí de palavras, criei o moço, né, que eu já falei pra vocês, que é uma coisa complicada. Em alguns lugares eu entendi nessa viagem que é mais pro norte do que em Lisboa, por exemplo, eles não ligam tanto quanto no Porto, essa questão do moço. Que o moço é como se fosse tipo o pior cargo, sei lá, um office boy. E aí você chama de moço, parece que você tá desmerecendo a pessoa e eles ficam extremamente. Eles não, né? Algumas pessoas ficam bem incomodadas com isso. Apesar de ser, gente, um vício de linguagem, né? A gente fala moço, aqui no Brasil a gente usa moço e moça pra muito, né? Pra muita coisa. Então, essa diferença aí acho que é uma das mais gritantes. Tem coisas engraçadas, tipo, colocar, eles chamam de meter, machucar, magoar. Então tem umas diferenças que ficam até engraçadas, enfim. Mas assim, a questão de xenofobia, alguns momentos sim, sentimos. Né, tipo, um preconceito ali com a língua, um preconceito por a gente ser brasileiro. Mas como eu disse, são pessoas e podem ter pessoas incríveis e pessoas não incríveis. E acho que isso é em qualquer lugar do mundo. Então eu não vou generalizar, não vou dizer que é porque a gente é brasileiro e a questão de Portugal e Brasil, não sei o quê. Não vou levar esses méritos. Eu acho que é por isso que, né, se as pessoas fossem levar essas relações um pouco mais leves, eu acho que a gente não teria tantas guerras e tantas coisas. Então não acho justo generalizar. Tivemos várias pessoas incríveis no nosso caminho aí durante esses 20 dias. Eu da outra vez que tinha ido também. Amo Portugal. Muito obrigado, Portugal, por tudo. Foi incrível. E é isso, gente. Lembrando que, né, pra gente conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, conhecer outros costumes, a gente tem que abrir um pouco nossa cabeça e nosso coração para as coisas que podem surgir, né? Às vezes boas, às vezes nem tão boas, e isso em qualquer lugar do mundo. E é isso, meu povo. Vou encerrando este vídeo então por aqui. Um resumão aí da nossa trip. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito gostoso estar com vocês, passar esses dias com vocês. Lembrando, se você não conferiu os vlogs da viagem, temos vários vídeos incríveis aqui. Deem uma olhada, não esqueçam joinha, comentem nos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal, ajuda o YouTube a entregar os vídeos para mais pessoas e mais trabalhos, enfim, para a gente poder viajar mais, que eu sei que é um conteúdo que vocês gostam, eu também amo produzir. Inclusive, comentem aí embaixo para onde vocês acham que poderia ser a próxima viagem, onde vocês gostariam que fosse a próxima viagem, pra gente amadurecer ideias. E é isso, muito, muito, muito obrigado de verdade. Mais uma viagem aí, mais um roteiro concluído. E foi muito incrível, muito legal ter essas lembranças, ter esse conteúdo por aqui e, claro, ter a companhia de vocês durante toda a viagem. Então, só agradecimentos. E vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!